Oi, bem-vindo ao Adolescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós continuamos então nosso estudo da semana. Vamos para o capítulo 7 do livro de Mateus. Abra sua Bíblia e a gente já começa com um texto muito conhecido, não é? Muito usado. Olha só, não julguem para que vocês não sejam julgados, porque com a medida com a qual medirem, também será usada para medi-los. E a Bíblia continua falando a respeito, né, dessa medida. Veja que quando entramos nesse assunto, não julgue para não sermos julgados, o que Deus está querendo dizer de fato? Você sabe que eu perguntei para Deus, né? Me ajuda, Senhor, porque lá na frente, nos versinhos posteriores, Deus fala lá, ó, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Vocês os reconhecerão pelo fruto. Peraí, é para julgar ou não é a partir das ações das pessoas? É para dizer que através do que a pessoa faz, ela é lobo ou ovelha ou não é? Você entende que Deus precisa nos ensinar hoje direitinho a respeito desse assunto? Olha só, se você observar no comecinho, Deus está falando não julgue para não ser julgado e ele fala de medida. Ele fala de trave no olho, de cisco, ou seja, você tem uma trave no olho, um pecado maior do que o do outro, mas você acha que é um cisco, né? E você olha para o pecado do outro, acha que é uma trave enorme, quando é um cisquinho, perto do seu pecado. Deus está falando de comparação, gente. Eu achei interessante ler e reler esse texto, porque eu queria compreender, Senhor, me ajuda, nos ajude. E aí Deus está falando de comparação. Quando o assunto é analisar, é julgar, não compare o seu pecado com o do outro. Ponto final. Não ache que você é mais santo do que o outro, que o seu pecado é menos mal do que o do outro. Mas não tem diferença de um pecado para o outro? Tem! Só que Deus avalia o íntimo, né? Deus avalia, analisa o interior. Às vezes você não agiu como o outro, mas no íntimo é pior do que o outro. Só não agiu para não ir preso, só não agiu para não ficar feia a situação diante dos outros. Mas a alma tá super suja, vamos dizer assim, né? Contaminada com o ódio, com o desejo de vingança, né? Só não rouba porque não teve oportunidade, você entendeu? Então Deus fala assim, olha, cuidado, não compare, não faça comparação, não faça esse tipo de julgamento, que o seu pecado é menos do que o pecado do outro. Entendidos? Né? Então, esse tipo de julgamento nós não podemos fazer. Mas e aí? Quantas ações? Você sabe que analisando a Bíblia num todo, quando se fala de juízo, de julgamento, no qual todos nós passaremos, não tem um que fique de fora. Deus é um justo juiz e ele analisa 3 pontos. Assim como existem fases, né, no direito criminal, onde existe a dosimetria da pena, existe a primeira fase, a segunda e a terceira análise. No juízo divino, segundo a Bíblia, existem 3 aspectos que Deus avalia para fazer o julgamento. 1. As palavras. Nós seremos julgados, diz a Bíblia, absolvidos ou condenados por aquilo que falamos. Ai, olha a importância, a seriedade das nossas palavras, gente. E eu acho interessante, né, porque tem um texto na Bíblia em Eclesiastes que Deus fala para o jovem, fala assim, ó, jovem, ó, você que é jovem, que acompanha adolescente, você é adolescente, você é de todas as idades, né, mas Deus fala ali especificamente para o jovem, faz o que você quiser, mas saiba que no final das contas você vai prestar contas para o juiz. Então assim, você pode falar o que você quiser, mas pelas suas palavras você vai ser avaliado, vai ser analisado. Outra coisa para o julgamento divino, segundo a Bíblia, pelas ações
você vai ser avaliado. E tá aqui, ó. Esse é um campo e esse é outro que eu e você, Deus fala para ficar, ó, de olho, atentos. O que as pessoas falam e o que elas fazem. Porque às vezes a pessoa fala bonito de Deus e tal, etc, mas a vida não corresponde àquilo que ela fala. Aí você tem a capacidade, né, dada por Deus para analisar, opa, isso não tá batendo. Ou então a pessoa age de um jeito, mas fala de outro, né? É uma forma assim, às vezes que não tá batendo, do contrário, positivo. Ela é meio dura com as palavras, mas é bondosa nas atitudes. Aí você fala assim, também não tá batendo. É para analisar, tá? Inclusive Deus alerta os seus filhos aqui que existem pessoas que chegam de mansinho, né, com capa de ovelha, mas no fundo são lobos. Deus falando, olha, cuidado, observa a atitude, isso é muito importante. O discurso não é tudo. Avalie as duas coisas. Você tem capacidade que eu dei para o quê? Reconhecer, não é julgar. Aqui Deus nem fala de julgamento. O julgamento, ele fala que nós não temos autorização para julgar quando se compara o meu pecado com o do outro. Agora, nesse campo, Deus fala de reconhecer. Você tem a capacidade que eu estou dando para você reconhecer e analisar. Opa, isso não bate. Não é julgar. Porque para julgar precisa do terceiro elemento. E só Deus pode realmente julgar de fato. E qual é o terceiro elemento? As intenções que a Bíblia traz. Então seremos julgados pelas palavras, pelo que fazemos e pelas intenções. E intenções é terra, é campo no coração que nenhum ser humano consegue chegar. Claro que as intenções, às vezes, Deus permite que sejam reveladas para que haja já um julgamento aqui na terra, né? Comece cada um colher por aquilo que está plantando. Por exemplo, na área jurídica tem o dolo e a culpa. O dolo, por exemplo, é a intenção de fazer aquilo, aquele crime, aquele delito, né? E a culpa não, a pessoa não teve a intenção. E como descobrir isso? É Deus quem revela, né? Através de análise. Uma vez eu conversando com um professor da área penal e ele falando, né? Eu perguntei, mas como que se analisa a intenção, né? O dolo de um criminoso, a intenção de matar, por exemplo. E ele falou, né, da balística, de tudo que é feito, da avaliação que a polícia faz, de onde veio a bala, a direção, quanto pegou, ali dá para analisar se foi, né, de um profissional experiente, se é uma pessoa que não tinha entendimento de nada, né? Mas por mais que Deus revele as intenções para o ser humano, muitas vezes, porque ele revela sim, algumas vezes ele não revela, né? Não aparece a intenção da pessoa, de jeito nenhum. Ela morre dizendo que não quis fazer aquilo, quando no fundo quis. Então só Deus sabe, só Deus mesmo, para julgar corretamente quando se fala de sentença de vida ou morte eterna. Você entende? Inclusive, né, Deus dá a penalidade. Cada um vai receber segundo as suas obras. E aí a gente entra num campo onde Deus fala do fogo, que é eterno porque vem da parte dele. Não vai queimar a pessoa para sempre. Vai ter a medida da pena de cada um. Então envolve palavras, ações e intenções. Então Deus vai deixando mais claro isso, né? Que o campo da motivação pertence a Ele. Por isso que é muito perigoso a gente taxar, né? Taxar, tá? Essa pessoa é bom ou é ruim. A gente pode deduzir que é diferente, como Deus está falando assim, ó, analisa, não está batendo as palavras com as ações deles, eles são lobos, hein? Estão vindo palavras suaves. Aí você deduz, aí você reconhece, mas você não pode taxar, dizer é ou não é. Tá parecendo, Senhor. Aí você pergunta para Deus, é ou não é? Eu devo me aproximar ou afastar? Porque o único que pode revelar intenções é Deus, né? Mas você fica assim de olho, né? Ligado, porque Deus dá essa capacidade para os seus filhos. Eu termino adolescente a gente cuidando, né, com essas questões que brotam do nosso coração. Se nós vamos ser julgados pelas intenções,
O verso 1 do capítulo 6 diz assim: tenham cuidado para não praticar bons atos, caridade, para serem vistos por elas, por essas boas obras. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Vê como para Deus está tudo interligado? Fazer coisas boas com intenções egoístas para ser visto, para ter retorno, que eu falo tanto aqui, né? Vai entrar no campo de julgamento onde você vai ter feito boas coisas, mas se a intenção foi para você mesmo ser beneficiado e não próximo, de coração aberto, por amor, não vai adiantar nada. Diz aqui, ó, que não vai ter nenhuma recompensa do Pai Celestial. Que Deus nos ajude para que a gente, a partir de agora, analise o que Deus está falando. Ó, observe as palavras, se bate com as ações. Você pode até reconhecer que a pessoa pode ser boa ou não, mas não taxe, não diga é ou não é. Pergunte para Deus, Deus pode mostrar é, não é, já agora. E futuramente dará sentença a cada um de nós. Que Deus purifique as nossas intenções, porque ela fará parte do julgamento de Deus. E que a gente cuide para não julgar as intenções de ninguém. Vamos orar? Bondoso Deus e bendito Pai, nos ensina, Pai. Nesse campo, o Senhor deu realmente a capacidade de analisarmos através das palavras e ações, se elas são coerentes, se elas batem ou não batem, e a gente agradece essa percepção que o Senhor dá para a gente, mas que a gente não confie na nossa própria percepção, mas confie no seu alerta, no seu discernimento dado a nós, e que seja uma bênção a gente viver, nos relacionarmos com as pessoas, sermos cuidados por Ti. Guarda-nos para que não sintamos que nós somos melhores que os outros, a gente não entre nesse campo de julgamento, de comparações, porque somos de fato todos pecadores. E a medida de cada pecado, quem deve dar é o Senhor, porque o Senhor vê todos os aspectos. Nos ajuda nisso, perdoa o que julgamos até hoje e nos ensina a avaliar segundo o Teu olhar, Pai. É que humildemente eu te peço ao nosso juiz, justo juiz, que nos justifica e que nos ajuda a sermos justos também nas avaliações nossa e dos outros. Pedimos a tua bênção a respeito disso e agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adorecente de hoje, gente. Lembrando de compartilhar o amor de Deus para outras pessoas. Não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.